O IBGE encerrou a coleta de dados pelo censo. Ao todo foram recenseados mais de 92% da população do país. Com mais de 92% da população brasileira recenseada pelo IBGE, a coleta do censo terminou oficialmente. Em alguns estados, como Santa Catarina, Piauí e Paraíba, mais de 96% dos moradores responderam aos pesquisadores. Segundo o Ministério do Planejamento e Orçamento, a chamada base mais fundamental de dados entra agora na etapa de apuração. Nessa fase, os supervisores técnicos do IBGE podem determinar retornos pontuais às casas. Isso significa que determinados bairros podem passar por ações específicas de recenseamento para conferência de dados ou mesmo para determinar se domicílios originalmente encontrados vazios estão de fato desocupados. Ao mesmo tempo em que vai iniciar a etapa de apuração dos dados, o IBGE também começa uma operação final de coleta de dados da terra indígena Yanomami. A operação começa no próximo dia 6 e, a depender das condições climáticas no território, que passa pelos estados de Roraima e Amazonas, vai ser concluída entre 20 e 30 dias. Durante o censo, os recenseadores já coletaram dados de 50% dos moradores do território Yanomami. Agora, resta a metade final da população que vive em áreas de acesso mais complexas. Para viabilizar a operação, a ministra Simone Tebet liderou uma frente interministerial de apoio que envolve o Ministério da Justiça e Segurança Pública, de Defesa e o Ministério dos Povos Indígenas. Em reuniões, Simone Tebet defendeu a centralidade que o censo exerce para as políticas públicas nacionais e regionais. Vinícius Serra, foram muitas as dificuldades enfrentadas por profissionais do censo, isso em diversas regiões do Brasil. Pois é, Elias, o censo que começou no dia 1º de agosto do ano passado, em 2022, e logo de cara o próprio IBGE teve dificuldade para encontrar recenseadores que quisessem fazer parte do programa, que aceitassem esse trabalho. Muito por conta das dificuldades encontradas devido à carga horária, que eram 25 horas semanais, o salário também não agradava muito e isso acabou afastando algumas pessoas, então teve pouca mão de obra no censo para poder fazer essa coleta um pouco mais rápida. E também alguns que aceitaram este trabalho já logo em agosto debandaram em outubro alegando o atraso no pagamento e também algumas ameaças, Muitos recenseadores não eram bem atendidos, não eram bem recebidos pelas pessoas em suas casas, então isso acabou afastando um pouco o trabalho dessas pessoas e, consequentemente, atrapalhando também uma agilidade neste serviço. Lembrando que a pesquisa era feita em 2 testes, um teste mais simples, que era respondido em média em 5 minutos, e o outro que demorava um pouco mais, por volta de 15 minutos. Esse teste ele poderia ser feito ali na hora, presencialmente, mas caso a pessoa não pudesse participar naquele momento, ela também poderia fazer este teste online ou também por telefone. Então era só ter um pouquinho de paciência, um pouquinho mais de entendimento, um pouquinho mais também de empatia para que esse trabalho fosse feito da melhor maneira possível. Então por isso essa demora. Alguns estados inclusive tiveram mais dificuldade do que outros. Era previsto 75 milhões de domicílios a serem visitados, então precisava de muita gente. A expectativa é que esse resultado, Elias, saia agora em abril, já no próximo mês. Excelente, Vinícius. E claro, lembrando a todos também que o censo ele é importante principalmente porque ele vai gerir aí futuramente todas as ações do governo voltadas para o lado social, todo o planejamento político também, social. A sociedade, sem dúvida alguma, é dividida aí e muito dividida em relação a termos econômicos. Então o censo vai servir exatamente para nos mostrar quais estão sendo aí essas diferenças e ampliar ainda mais os nossos horizontes. Vinícius, muito obrigado pelas informações. Uma ótima noite para você.